Meu nome é Vanina Costa Dias. Minha hipótese é analisar de que forma os adolescentes têm construído novas formas de subjetividade a partir das suas relações nas redes sociais virtuais. A pesquisa de Vanina foi desenvolvida no programa de pós-graduação em psicologia da PUC Minas, e a pesquisa dela nasce da escuta que ela faz de pais e educadores a partir da clínica da psicologia, e que esses pais e esses educadores estavam muito preocupados com o tempo que os adolescentes ficavam diante de um computador utilizando as redes sociais. A hipótese desses pais é que esses adolescentes estariam adoecidos, que não estariam tendo contato com os amigos, na vida cotidiana, enfim. E ela vai trazer, então, isso para pensar o que os adolescentes estão fazendo na rede, que tipo de sociabilidade eles estão construindo, qual é a positividade disso. Foi um incômodo, né? Um incômodo na clínica, né? Então a gente acaba buscando aí, né, entender, né, de que forma, né, esses adolescentes estão se conectando, esses adolescentes estão jogando, estão buscando contatos, buscando novos conhecimentos, né, buscando informações, o que, de alguma maneira, estava sendo percebido pelos pais como um adoecimento, né? Eles estavam deixando de conviver socialmente com as pessoas, né, deixando de conviver socialmente, né, com os amigos, né, com a família, e com isso também perdendo a possibilidade, né, de desenvolver, se desenvolver na escola, né, com a perda de notas. Mas, na verdade, o que a gente foi construindo foi, né, entendendo, a partir, né, das relações que a gente estabeleceu com os adolescentes, é que eles estavam se colocando numa outra posição, numa outra forma de ver a sociabilidade, e que a internet ela não era apenas um espaço de fuga, um espaço de separação, né, dele da vida social, mas, pelo contrário, ela expande esse espaço, né? Ela faz com que esses sujeitos, né, esses meninos, né, de 11 até 17 anos, né, que foram as pessoas com as quais eu trabalhei, né, na tese, eles estavam buscando na internet outras formas de ver o mundo e de ver a si próprios. Eu comecei o blog quando eu tinha quase 15 anos. Eu estava querendo contar a experiência de como seria o ensino médio. Então eu resolvi criar um blog, mas eu não tinha essa noção toda do quanto de pessoas, né? De quantas pessoas eu poderia alcançar com aquilo. Eu tinha essa mania de fazer agendas, né? Contando as minhas histórias, os meus dias. Só que aí eu resolvi fazer isso no mundo online, que estava começando, assim, nessa época de blog. Foi bem quando estourou, 2010, mais ou menos assim. E eu criei o meu, mas eu não tinha essa mania de divulgar pra ninguém, nem nada disso. Tanto que tinha um nome Diário de uma Loira em Crise. Todo mundo na época de escola me chamava de Loura. Então acabou que juntou os dois, o útil ao agradável. Só que eu não contava pra ninguém que eu tinha esse blog. Era tipo um segredo, realmente um diário secreto meu ali na internet. Eu comecei muito cedo, às vezes eu fico pensando, nossa, talvez eu tenha perdido muito parte da minha vida em frente ao computador. Mas quando eu paro pra pensar o tanto que eu cresci, o tanto que eu evoluí, refletindo tanto nos meus textos de crônica, quanto nos textos que eu fiz sobre conteúdos diversos, tanto de decoração, de moda, que são assuntos que eu gosto bastante, e analisando séries e filmes, eu acho que não seria eu, sabe? A internet passou a ser para eles um espaço não só de sociabilidade, mas um espaço de conhecimento, né, um espaço de aprendizado e um espaço de formação subjetiva, podemos dizer assim. E para se aproximar deles, você foi morar na rede. Como é que foi isso? Foi exatamente. Eu até brinco com isso. Eu falo que a minha forma de fazer pesquisa foi uma forma mais agradável, porque, como usuária também que sou, né, das redes sociais, eu né, me inscrevi no Facebook. Na verdade, eu já tinha o Facebook antes. A partir daí, eu fiz o contato com adolescentes, né, que estudavam em escolas públicas, né, e também escolas particulares, né, para tentar
ver como é que essa relação vem se dando, né, esse processo vem se dando, indiferente da classe socioeconômica, né, do nível socioeconômico desses meninos, e né, criei um grupo secreto no Facebook para poder, né, vamos dizer, né, bater papo mesmo, né, com esses meninos durante um bom período, né? A princípio foram 3 meses de conversa, né, onde eu colocava algumas questões e eles respondiam, debatiam entre eles. E depois eu continuei observando, né, e analisando o que realmente eles fazem ali dentro da internet, né, dentro do Facebook. Né? E nesse bate-papo, tem 2 pontos que talvez você pudesse falar um pouco, que primeiro, eles vão para a rede levado pelos seus pais, a maioria deles vai contar isso. Sim. E a segunda coisa é que eles também vão ensinar aos pais como usar a rede. Então, um pouco essa relação do adolescente com a família. É muito... E eu acho que uma outra coisinha é como é que eles vão também dizer que a internet não substituiu os encontros tete a tete, vamos dizer assim. Né? É muito interessante perceber isso, porque, né, todos eles disseram que, assim, quem abriu o mundo virtual para eles foi realmente a família, né? Assim, o pai, né, que trabalha com a tecnologia, né, um irmão mais velho, né, um primo, né, às vezes as mães que acompanham, né, de que maneira eles estão usando, né? E assim, eles, né, tiveram essa iniciação, né, na internet junto com a família, mas que à medida em que, né, o tempo vai passando e eles têm, né, essa capacidade, né, assim, de entender melhor esse mecanismo que é o uso da tecnologia, eles passaram a ensinar os pais de que forma fazer isso. Né? E isso é interessante que eles tomam aí, né, essa posição meio que, né, de controle da situação, porque, né, quando os pais começam a entrar, né, na rede social, na mesma rede social que eles se afastam dessa rede, mudam para outra, para não ter o controle familiar daquilo que eles fazem, daquilo que eles postam. Hoje nós vivemos na era da informação, né? Hoje eu posso compartilhar um conteúdo que eu quiser com o mundo inteiro. Basta eu publicar isso na rede social e pode ser que do dia para a noite eu me transforme numa celebridade. Metade do mundo tenha visto o que eu publiquei. Então eu tenho que também, como eu tenho um poder muito grande de informação, eu tenho que saber que esse poder ele vem com uma responsabilidade muito grande também. O grupo foi muito cuidadoso, né, com aquilo que expunha. Ao mesmo tempo, o desejo de ser visto, de ter visibilidade, ao mesmo tempo um cuidado com o conteúdo do que era disso. Sim. E uma preocupação com alguns riscos que eles podiam estar correndo. Nessa seara de danos como o bullying, de danos nas redes sociais, os mais comuns são esses. São aquelas práticas que violam a integridade física, moral, psíquica da pessoa, causam nela angústia, perturbação, humilhação, expõem ela a situações ridículas, né? E normalmente vão caracterizar aí um crime de injúria, um crime de difamação. Vanina, acho que você podia mostrar entre os produtos, né, da sua tese, foi a publicação do seu livro, que é um livro de fácil acesso a pais e educadores, né, com uma linguagem fácil, que é o resultado também da tese, né? Aqui, o livro, né, Morando na Rede, né, que é, né, um título que foi dado por uma das adolescentes, né, que eu entrevistei, ele traz aqui, né, um resultado, né, do que foi a pesquisa nacional e internacional, né, sobre o uso da tecnologia e, né, um relato da minha própria pesquisa, né, de que forma que esses adolescentes têm feito aí essa imersão na rede social, né, e que, né, de alguma maneira dialogam com pesquisas, né, de outros pesquisadores brasileiros, né? É interessante pensar, né, assim, que quando a gente começa uma tese falando que você vai buscar conhecer de que forma que a tecnologia vem impactando, às vezes até causando algum tipo de dificuldade ou transtorno para um adolescente, descobre que, né, esse lugar, né, é muito outro. Eu acho que a gente aprende, né, com esse trabalho, concluindo esse trabalho, que
as redes, elas se tornam um objeto de mediação das relações sociais desse adolescente. Sim. E que não é possível compreender o uso que os adolescentes fazem das redes sociais sem escutá-los. Né? Com E eu acho certeza. que isso é uma grande questão, não é o pesquisador, ou o professor, ou o psicólogo, ou os pais tentarem adivinhar e falar pelo adolescente, mas escutá-lo. O que é que ele está buscando ali, o que ele está fazendo, o que isso o conecta ou não o conecta, não é? Então, eu acho que uma das grandes aprendizagens, o quanto que foi importante, né? Essa aprendizagem parece muito importante, que foi criar uma maneira de escutar os próprios adolescentes. Então, a própria estratégia metodológica de criar um grupo fechado na rede para escutá-los, foi escutá-los a partir do que era a ferramenta deles de comunicação. Tem dia que eu paro para pensar assim, e eu fico imaginando, se eu não fosse blogueira, se eu não fosse jornalista, se eu não fosse escritora, sabe, o que eu seria? Sabe, às vezes eu fico pensando, será que as pessoas, tipo, não compartilham nada da vida dela, não criam conteúdo, sabe? Às vezes eu paro pra pensar e falo assim, nossa, que estranho as pessoas não fazerem isso, sabe? Porque ficou tão normal na minha vida que acaba que essa sou eu, sabe? A Ana Clara que produz conteúdo pra internet.